Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós hoje vamos falar de quais são os países aliados de Putin. A invasão russa à Ucrânia provocou reações fortes no Ocidente, com a interrupção de negociações diplomáticas e o anúncio de diversas sanções. Só que nem todos os países estão contra a iniciativa de Vladimir Putin. Alguns líderes manifestam apoio direto a Moscou. E quem são esses líderes da Rússia? Os principais aliados da Rússia pertencem a um bloco chamado Organização do Tratado de Segurança Coletiva, e além da própria Rússia, os países que pertencem a esse bloco são a Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. A Organização do Tratado de Segurança Coletiva foi formada no início dos anos de 1990, após o fim do Pacto de Varsóvia e da Guerra Fria. O Pacto de Varsóvia foi um importante bloco formado em 1955 pela então União Soviética, com outras nações na sua esfera de influência, como reação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi criado na década anterior. Tanto o Pacto de Varsóvia quanto a OTAN tinham o mesmo objetivo: garantir que todos os Estados-membros reagissem militarmente a qualquer agressão a outro Estado-membro. Alguns países que assinaram o Pacto de Varsóvia já não fazem mais parte, como a Alemanha e a Checoslováquia, e outros países como a Hungria, Roménia, Bulgária, que assinaram o Pacto Soviético, mas hoje estão na OTAN. O país da Organização de Segurança Coletiva com a ação mais decisiva nesta crise que está a acontecer é a Bielorrússia, que coordenou exércitos militares junto com a Rússia. Durante os exercícios, a Rússia e a Bielorrússia posicionaram tropas nas suas fronteiras com a Ucrânia. Mais de 30.000 soldados russos posicionados em Bielorrússia. Parte da invasão da Ucrânia está acontecendo via Bielorrússia. O governo de Bielorrússia tem vindo a enfrentar protestos da oposição nos últimos anos. No ano passado, centenas de imigrantes tentaram deixar o país e seguir para a Polónia, que faz parte da União Europeia. O presidente Alexander Lukashenko, por muitos chamado o último ditador da Europa, controla Bielorrússia há 26 anos e conta com o apoio de Putin. No final do ano passado, durante uma visita à Rússia, ele até jogou hóquei no gelo com o Putin. No dia 27 de fevereiro, foi Alexander Lukashenko que falou com o presidente da Ucrânia, que concordou em enviar uma delegação para conversar com representantes russos na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, que foi o primeiro esforço em direção a uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia, desde que essa guerra começou. Entre os aliados de Putin na Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o mais importante é o Cazaquistão, que possui alguma das maiores reservas de petróleo do mundo. E a Rússia já ajudou o Cazaquistão neste ano. Em janeiro, o Cazaquistão foi palco de protestos que levaram à morte de pelo menos 44 pessoas. Um dos alvos do protesto era o ex-presidente Nursultan Nazarbayev, ainda hoje tido como ex-integrante do político mais poderoso do país. Ex-integrante do Politburo do Partido Comunista, ele tem fortes ligações com Vladimir Putin. Para conter estes protestos, paraquedistas russos foram enviados ao Cazaquistão para ajudar a estabilizar o país, e a Organização do Tratado de Segurança foi o argumento utilizado para justificar as tropas russas no Cazaquistão. Apesar do Cazaquistão ser visto com boas ligações com a Rússia, o país não reconheceu a independência de regiões separatistas da Ucrânia. As autoridades do Cazaquistão vêm tomando medidas para evitar a desvalorização da sua moeda nacional, que está sofrendo impactos da crise na Ucrânia, e também recusou um pedido russo para enviar tropas à Ucrânia, uma posição cautelosa também tomada por outros dois países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o Quirguistão e o Tajiquistão. Outros países fora da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, mas que apoiam Putin, são a Síria. O governo da Síria foi explícito em apoio à decisão da Rússia ao reconhecer as duas regiões controladas por separatistas apoiados por Moscou no leste da Ucrânia como independentes. Putin é um dos maiores aliados de Assad desde 2011, quando uma sangrenta guerra civil eclodiu na Síria. A participação russa foi tida como fundamental para manter Assad no poder, e a Rússia ainda possui bases militares no país. A Venezuela. Na América do Sul,
O regime venezuelano de Nicolás Maduro é um dos principais aliados da Rússia. Antes da invasão russa, Maduro declarou: a Venezuela está com Putin, está com a Rússia, está com as causas corajosas e justas do mundo e vamos nos aliar cada vez mais. A Rússia é um importante parceiro comercial da Venezuela e mantém laços estratégicos com o país. Os russos são alguns dos principais fornecedores de equipamentos bélicos para as forças militares venezuelanas, que recebem nos últimos anos caças supersónicas, tanques de guerra e também vende grandes quantidades de outras armas, como fuzis. Cuba. Rússia mantém laços cordiais com os cubanos numa postura que lembra, em alguma medida, a histórica relação entre Cuba e a ex-União Soviética. A Rússia continua como um dos principais parceiros comerciais de Cuba e um dos maiores críticos do embargo económico impostos pelos Estados Unidos ao país. Nos últimos anos, a Rússia enviou ajuda humanitária para Cuba enfrentar a pandemia de Covid-19. Após a invasão da Ucrânia, Cuba emitiu uma nota na qual não menciona os russos, mas critica duramente os Estados Unidos por impor a expansão progressiva da OTAN em direção às fronteiras da Federação Russa. O governo dos Estados Unidos vem ameaçando a Rússia há semanas e manipulando a comunidade internacional sobre os perigos de uma invasão massiva iminente da Ucrânia. Os Estados Unidos da América forneceram armas e tecnologia militar, enviaram sanções unilaterais e injustas e ameaçaram com outras represálias, disse a nota de Cuba. A agência de notícias Reuters afirmou que a declaração de Cuba foi feita poucas horas depois de a Rússia concordar em adiar até 2027 o pagamento de dívidas de Cuba com Moscou. Em visita recente a Cuba, o presidente do Duma parlamentar russo, Vyacheslav Volodin, disse: os Estados Unidos não querem uma Rússia forte. Eles não querem que a Rússia seja autossuficiente e o mesmo para Cuba. Eles não querem ver um povo livre. Eles não querem ver um país independente. Nicarágua. Outros aliados de Putin é Daniel Ortega, ex-guerrilheiro marxista, que comanda a Nicarágua desde 2007, tendo chegado ao poder anteriormente em 1979 durante a Guerra Fria. Daniel Ortega foi um dos primeiros líderes a apoiar a posição da Rússia sobre a Ucrânia. Defende que o presidente Vladimir Putin está certo ao reconhecer duas regiões controladas por separatistas, apoiados por Moscou como independentes.